Provérbios 3, versículo 1 e 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Esse versículo promete que, ao guardar, os mandamentos, nossa vida será prolongada e cheia de paz. Isso não se trata de viver apenas mais tempo, mas de viver bem. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Esses versículos eles falam sobre a importância do amor e da fidelidade. Eles não devem ser esquecidos, mas sim prendidos ao nosso coração. Ou seja, a gente sempre deve lembrar desses valores como algo constante na nossa vida. Quando a gente pratica amor e fidelidade, a gente ganha o respeito e o favor das pessoas e, é claro, de Deus. A expressão aqui, prender no pescoço, significa dar valor e manter essas qualidades, o amor e a fidelidade, sempre perto da gente. Como se fosse algo que a gente usa mesmo o tempo todo. A ideia é que essas qualidades sejam tão essenciais que estejam sempre com a gente, visível e constante. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu amo esses versículos. Aqui fala sobre confiança. Muitas vezes a gente acredita que pode resolver tudo sozinha, mas esse texto nos ensina a confiar completamente em Deus, sem depender apenas do nosso próprio entendimento, que vamos lá, gente, é muito limitado. Quando a gente faz isso, Deus nos guia para o caminho certo, endireitando as nossas veredas. Veredas quer dizer caminhos ou trajetos que percorremos na vida. No contexto bíblico, as veredas representam as escolhas que a gente faz, a direção que a gente toma. Deus promete endireitar nossas veredas, ou seja, Ele nos ajuda a escolher o caminho certo, se a gente confiar nele. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Essa parte, ela ensina muito sobre humildade. A gente não deve achar que a gente sabe de tudo. A gente não deve achar que as nossas próprias ideias são sempre as melhores. Pelo contrário, devemos temer a Deus e evitar o mal. Vigor aos ossos é uma expressão que significa força e energia para o corpo. Quando a gente segue o caminho da sabedoria de Deus, a nossa saúde e a nossa disposição física se renovam. E eu sou a prova disso. Não se trata apenas da saúde física, mas sobre bem-estar no geral. Porque viver de maneira sábia traz paz interior. E isso faz com que tudo funcione melhor. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui, a referência aos celeiros e vinhos é uma maneira de falar sobre prosperidade, sobre bênçãos. Naquela época, os celeiros cheios e os barris de vinho representavam a riqueza, a fartura. Hoje, isso pode ser entendido como uma promessa de provisão abundante para aqueles que honram a Deus. Esses versículos, eles falam sobre generosidade. A gente deve honrar a Deus com o que temos, seja dinheiro, seja tempo, ou seja, as nossas habilidades. Quando a gente reconhece que tudo que a gente tem vem de Deus, Ele promete nos abençoar com muita abundância. E eu gosto sempre de dar mais atenção quando o assunto é prosperidade, porque infelizmente hoje em dia a gente vê muita gente prometendo coisas que não estão na Bíblia. Quando a gente fala sobre prosperidade, a gente está falando mais sobre você ter uma vida onde não falta nada do que você ter uma mansão, um carro do ano. Não há problema nenhum se você tem, você pode querer ter, não há problema nenhum. O problema é a gente achar que seguindo aquilo que a palavra nos orienta, a gente vai ser próspero nesse sentido. Prosperidade é não ter falta de nada. Então eu gosto sempre de trazer esse lembrete, vamos dizer assim, para que a gente não caia nesse evangelho, da prosperidade, onde você vai fazer X e vai ganhar Y. Não é assim que funciona. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Que passagem maravilhosa, gente! A disciplina de Deus muitas vezes não é agradável, não é mesmo, mas ela é um sinal do seu amor. A palavra diz:
Assim como um pai corrige seu filho para que ele aprenda e cresça de forma saudável, Deus também nos corrige. Ele quer o melhor para a gente. E por isso, quando enfrentamos dificuldade ou alguma repreensão, a gente deve aprender com elas. Um outro exemplo aqui para a gente poder entender, né, sobre a repreensão, sobre a disciplina. Quando um professor corrige um aluno, às vezes o aluno se sente frustrado por isso. Mas, no fundo, a correção é para ajudar o aluno a melhorar. O mesmo vale para a disciplina de Deus, que é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Esse trecho ele celebra a sabedoria como algo muito mais valioso do que as riquezas materiais. A sabedoria traz para a gente felicidade, paz, prosperidade, e não é algo que se compra, mas é algo que a gente busca com o coração. Quando a gente encontra sabedoria, a gente encontra uma fonte de bênçãos que se estende por toda a nossa vida. Quando a gente toma uma decisão sábia, isso reflete em felicidade, sucesso, mais do que qualquer riqueza material que a gente pode conquistar. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Esses versículos nos mostram como Deus criou o mundo com sabedoria, entendimento e conhecimento. Toda a criação, desde a terra até o céu, é um reflexo da sabedoria divina. A forma como o universo funciona, com as leis naturais, como a gravidade, as estações do ano, tudo foi planejado por Deus. Ele é a fonte de toda sabedoria e entendimento. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança. Aqui a gente vê a importância de manter a sabedoria e o entendimento na nossa vida, como se fosse um bem precioso que a gente deve guardar com muito cuidado. Quando a gente age com sabedoria, as nossas decisões são mais seguras e a nossa vida se torna muito mais estável. Quando a gente lê também enfeite para o seu pescoço, o que isso significa? Significa que a sabedoria deve ser algo visível na nossa vida, como se fosse um acessório, que quando todo mundo te olha, ela vê. A sabedoria, gente, tem que ser parte de quem nós somos. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Esses versículos falam sobre a paz e a segurança que vem ao viver de acordo com a sabedoria de Deus. Gente, quando a gente confia em Deus, a gente não precisa temer as dificuldades que podem surgir, porque Ele nos dá proteção e, principalmente, tranquilidade. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Esses versículos tratam da honestidade e da bondade nas nossas relações com os outros. Devemos ser generosos e não procrastinar quando alguém precisa da nossa ajuda. Também é importante viver em paz com as pessoas, sem enganar ninguém ou criar conflitos sem razão. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Aqui a gente vê um alerta contra a inveja daqueles que agem de maneira errada ou violenta. Muitas vezes vemos pessoas que conseguem sucesso de maneira injusta e achamos que devemos imitá-las. Mas o texto nos ensina a não seguir esse exemplo. Deus valoriza a justiça e o comportamento reto. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo.
Esse trecho final fala muito sobre as consequências das nossas escolhas. A maldição vem sobre os ímpios. Ímpios, biblicamente falando, são aquelas pessoas que vivem de maneira errada. Mas ela diz que a bênção de Deus está sobre os justos. Deus zomba dos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E quem busca sabedoria será honrado. Zomba aqui significa que Deus não leva a sério aqueles que se comportam com arrogância e despreza os outros. Ele se opõe aos que se acham melhores do que as pessoas, se acham mais importantes do que os outros, mas ele concede graça aos humildes, aqueles que reconhecem que são totalmente dependentes de Deus. Gente, que capítulo rico esse Provérbios 3, hein? O que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu que devemos guardar os ensinamentos de Deus, porque isso traz vida e paz. A gente aprendeu que o amor e a fidelidade sempre devem ser constantes na nossa vida, como um colar visível. A gente aprendeu que a sabedoria é mais preciosa do que riquezas e que ela vai nos guiar pelos caminhos de prosperidade e paz. Devemos confiar em Deus, que Ele vai guiar as nossas escolhas. A disciplina de Deus é uma expressão do seu amor por nós. Aprendemos um pouco sobre o que é prosperidade, uma vida cheia de felicidade. Aprendemos um pouco também sobre generosidade, honestidade e paz nas relações com os outros. Isso é fundamental. A inveja dos ímpios e os caminhos violentos não são a escolha de Deus para nós. E aprendemos também que a humildade é valorizada por Deus e a sabedoria leva à honra. Que estudo, gente! Hoje foi demais, hein? E no próximo capítulo, que é Provérbios 4, a gente vai ver como a sabedoria deve ser nosso guia diário e como ela nos protege das armadilhas da vida. E eu te espero lá, hein?